Então, em nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre as rotinas fiscais, que faz parte do estágio supervisionado 2. E nós vamos seguir mais ou menos essa lógica que está aí nessa figura para vocês. A gente vai começar falando um pouco sobre a escrituração, o que é que eu preciso saber sobre a escrituração, quais são os meios legais de escrituração, será que existem alguns ilegais, o que serve ou não para o fisco. Então a gente vai, nas nossas primeiras aulas, começar aqui sobre essa escrituração. Depois disso, a gente vai abordar uma parte aqui da apuração, nossa apuração. E aqui eu vou trazer para vocês essa lógica nos 3 regimes. A gente vai ver essa apuração no Simples Nacional, no lucro presumido e no lucro real. Importante também lembrar que eu vou trazer a escrituração geral e eu vou tentar dividir isso aí em 3 tipos de empresas, vamos dizer assim, no comércio, nas empresas de serviço e nas indústrias. Então, como essa escrituração se dá nesses 3 tipos de empresa e desses 3 tipos também, a gente vai colocar os regimes, né, para apuração desses impostos. Que vocês já viram, né, esse assunto em contabilidade tributária, agora a gente só vai entender mais as rotinas, então vocês vão precisar pegar esses conhecimentos lá e aqui a gente vai aplicar mais no que se refere às rotinas fiscais em relação a essas apurações. Então a gente já vai partir da ideia que vocês já têm em mente como é que funciona o lucro real, o lucro presumido, o Simples Nacional, quais os impostos que estão envolvidos, o tipo de empresa. Essa parte aí eu não vou abordar, eu vou partir da ideia que vocês já sabem. Depois que a gente entender a escrituração e a apuração, nós vamos compreender as declarações que estão envolvidas nas rotinas fiscais, tanto para os 3 tipos de empresa, como para os 3 tipos de regime. Lucro real, lucro presumido e o Simples Nacional. Então, cada um desses regimes, ele vai requerer da empresa alguns tipos de declarações. Então, partindo do mais básico, vamos dizer assim, do Simples Nacional, até o lucro real, essas declarações vão aumentando. E também, se a empresa for um comércio, ela exige alguns tipos de declarações, serviço, outros tipos, e indústrias também. E nessas declarações a gente vai ver as obrigações que são mensais e as obrigações acessórias, além das acessórias, as anuais, certo? Também sempre partindo dessa ideia. O que é que a gente exige que vocês saiam do estágio supervisionado sabendo? Olhar um comércio e ter em mente as rotinas fiscais que estão dentro de uma empresa do comércio Simples Nacional, por exemplo. Olhar uma empresa comércio, lucro real e compreender as rotinas que estão inerentes a essa empresa. É bem verdade que a gente aprende muito na prática, mas pelo menos a ideia, o que é que se passa, vocês precisam sair daqui dessa disciplina de estágio sabendo isso. Não dá para a gente minuciar todas as declarações, entender cada uma delas, por exemplo. Não dá para a gente entrar em muitos detalhes, né, por causa do tempo. Porém, a gente vai trazer para vocês como se fosse um panorama mesmo, assim, para que ao se deparar com essas empresas, ou nas empresas que vocês já trabalham, vocês entenderem o que faz parte dessas rotinas. Antes da gente entrar nessas rotinas em si, eu vou trazer um resumão daquilo que a gente já viu no que se refere aos impostos. Falando em rotinas fiscais, isso está totalmente interligado aos impostos que a empresa precisa pagar, bem como as declarações que a empresa precisa enviar referente a esses impostos. Então, assim como fala lá no artigo 145 da nossa Constituição, os impostos são a primeira modalidade de tributos
E aqui vocês lembram que vocês já viram o que são esses tributos. São os impostos. Que são esses tributos aqui? São os impostos. O que mais? Contribuição, certo? Aquelas contribuições que são pagas pelas empresas e as taxas. Então, tudo isso está dentro dos tributos da empresa. Então, a empresa paga tanto na modalidade dos impostos, quanto na modalidade das taxas e tanto na modalidade de contribuições de melhorias. Porém, a gente vai focar mais na questão dos impostos. Então, essa obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Então, no caso dos impostos, a gente já viu, né? Estou só trazendo uma revisão, que essa situação, ou seja, o fato gerador do imposto, ele independe de qualquer atividade estatal. Está lá no Código Tributário Nacional, artigo 16. A incidência, um comportamento do contribuinte ou uma situação jurídica na qual ele se encontra, e nunca uma atuação estatal, como a gente vê no caso das contribuições, né, de melhoria, por exemplo. Exige alguma contrapartida estatal para que haja esse fato gerador. Os impostos, eles estão totalmente ligados ao comportamento do indivíduo, e esse comportamento do indivíduo, vocês entendam como a situação que ele está enquadrado, seja em relação ao CNAE, como a gente já viu no estágio 1, seja em relação à forma de atuação, se é uma indústria, se é um comércio. Então, esses impostos estão ligados mais à situação jurídica do contribuinte do que em relação à atuação estatal. E aqui um exemplo para vocês. Se há uma propriedade de imóvel de um contribuinte, ele precisa pagar o IPTU, que é o imposto que está totalmente ligado a essa situação. Ou, se há uma prestação de serviço, há um imposto que se refere a essa situação do contribuinte. Esses impostos, eles estão divididos, vamos dizer assim, em algumas competências, como estabelece a nossa Constituição. Alguns de competência federal, outros de competência estadual e outros competência municipal. Nessa figura aqui, a gente consegue visualizar melhor essas competências. Nós temos os impostos da União, que nós temos aqui o imposto de renda, o imposto sobre exportação, IPI, por exemplo, IOF, o ITR, o II, está aqui, o IGF, né, que esse aqui, pouco a incidência, acho que já até saiu, não sei dizer agora, o IEG e os impostos residuais. Dentro desses impostos aqui, o que é que eu preciso saber? Quem é que paga IPI? Quem é que paga o imposto sobre a importação? Quem é que paga imposto de renda? O IOF. O ITR, quem é que paga isso aí? O IGF. O IEG. E o II, quem paga isso aí? Então, que contribuintes precisam realizar esse tipo de pagamento? Os impostos dos estados e o Distrito Federal. Nós temos o ICMS, o ITCMD e o IPVA. Do mesmo modo, qual a competência do ICMS, qual o fato gerador e quem é que faz esse pagamento? O ITCMD, que contribuinte faz isso? IPVA, quem é que precisa pagar? O IPVA. Do mesmo modo, competências municipais e Distrito Federal. IPTU, quem paga IPTU, quem paga ITBI e quem paga ISS. Tudo isso vocês já sabem porque foi visto em contabilidade tributária. Então agora a gente vai entrar mais no que se refere às rotinas, certo? Fechando aqui essa parte de introdução, nós temos que sobre o comércio exterior incide as operações de importação e importação. Então, o imposto sobre importação, que é o II, e o imposto sobre exportação, eles são exemplo de impostos que vão incidir sobre qualquer transações de comércio exterior. Isso para qualquer tipo de empresa, se ela realiza
transações no comércio exterior, se ela vende produtos para o comércio exterior, haverá a incidência. Se vendas, exportação. Se compra alguma coisa, importação. Haverá incidência desses impostos. Então, dentro das minhas rotinas fiscais, ao analisar uma empresa que transaciona no comércio exterior, eu já sei que há incidência desse imposto. Sabendo da incidência, eu preciso saber qual a alíquota, o que é que faz, se exige alguma declaração. Então, isso a gente já está entrando mais na parte de rotinas. A incidência dos impostos sobre o patrimônio e renda, esses são mais conhecidos nossos, são o imposto de renda, o imposto sobre território rural, o imposto sobre grandes fortunas, o imposto sobre transição de carros amortis ou doações, o imposto sobre propriedade do veículo automotor, o imposto sobre transmissões de bens imóveis e o imposto sobre propriedade territorial urbana. Então, a incidência desses impostos está sobre a propriedade de bens imóveis ou móveis, ou o ganho de trabalho ou capital. A gente diz que esses impostos são sobre o patrimônio do contribuinte, e aqui esse contribuinte lê-se tanto pessoa física como pessoa jurídica, e também sobre a renda. Então, se você acumula bens, terá imposto sobre o patrimônio, e se você começa a ganhar muito dinheiro, sua renda, nós também temos a incidência de impostos no Brasil. Também lê-se pessoa física e pessoa jurídica. Já trazendo mais para a parte do comércio, a produção e a circularização de mercadorias, a incidência de impostos também sobre essa circulação, tanto de bens como de valores, ou a produção de bens. Produção de bens, a gente está mais ligado às indústrias, que temos aqui o IPI, o Imposto sobre a Produção Industrial, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, e o Imposto sobre relativas à circularização de mercadorias, o famoso ICMS, ou, que muita gente esquece, prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal, também a incidência de ICMS, e também imposto sobre o serviço. Então, essa classe de impostos, vamos dizer assim, é sobre a produção e circularização de mercadorias. Podemos dizer também que isso aqui é tanto PF como PJ? Claro que sim, porque as empresas, no custo dos seus produtos, é claro que vão colocar esses impostos para a pessoa física. Então, no final, o consumidor final é quem acaba pagando todos esses impostos aqui. A maioria deles, vamos dizer assim, CMS, por exemplo, IPI, tudo isso vai sendo colocado no custo e a gente paga, a gente recolhe como PJ. Porém, se a gente for olhar para a parte dos custos, a gente também paga como consumidor final esses impostos, Quem nunca pegou um cupom fiscal, uma nota fiscal do consumidor, aquele cupomzinho, e viu lá o valor dos impostos que está incidindo sobre aquele produto. E assim como no vídeo da aula passada que vocês já assistiram, esses tipos de impostos sobre produção e a circularização acaba sendo o grande peso de muitos contribuintes, ou melhor, de todos os contribuintes. Porque quando a gente vai sobre os impostos de patrimônio e renda, de fato está sendo cumprido aquilo de quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Porém, na produção e circularização de mercadorias, quando você faz sua feira no supermercado, por exemplo, você paga a mesma quantidade de impostos do que outra pessoa. Então, se você ganha um salário mínimo, você está pagando a mesma quantidade de impostos do que uma pessoa que ganha 5 salários mínimos, que fazem a feira no mesmo lugar. Então, de fato, esse tem sido o grande problema da carga tributária brasileira, são esses impostos que estão incidindo sobre a produção e circularização. Porque há uma alíquota efetiva e não há essa divisão. Então, tanto faz você ganhar mais ou menos,
a incidência de imposto são as mesmas na hora de comprar esses produtos. Mas vamos lá. Então, resumindo tudo que a gente viu até agora, tributos da atividade econômica, existe competência da União, dos estados, dos municípios, e cada competência dessa nós temos os impostos. Aqui nós temos o imposto de renda, PJ, contribuição social, o PIS, COFINS e o IPI. Nos estados, o ICMS e no município, o ISS. Lembrando que aqui, deixa eu voltar, aqui tem mais impostos, né? Por exemplo, vamos aqui de produção e circularização. IPI é de competência federal, IOF também. Já o ICMS é do estado e o ISS é do município. Aqui a gente está falando sobre atividades econômicas. Então, falando de CNPJ, nós temos esses impostos aqui. É claro que se a empresa faz transações financeiras, ela paga IOF. Por exemplo, se a gente está falando de uma empresa, de um banco, de uma cooperativa de crédito, então ela vai ter o IOF lá e ela vai pagar IOF, né? Vai recolher o IOF. Mas aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, né, dos tipos de empresa, senão seria muito assunto, muito imposto envolvido. A gente vai falar das principais atividades econômicas e eu já listei aqui para vocês: comércio, serviço e indústria. Se der tempo ao final da aula, a gente pode entrar nos bancos e eu trazer algumas informações para vocês, cooperativa de crédito, enfim. Mas aqui falando dessas três atividades econômicas, nós temos todos esses impostos aqui, né? Tá faltando alguns, por exemplo, não, IPI está aqui. Então, nós temos esses impostos envolvidos nesses três grupos de atividades econômicas que nós vamos ver nessas rotinas fiscais. Entrando agora nas rotinas propriamente dita, após esse resumo, relembrando aí alguns conceitos para vocês, nós vamos entrar na primeira parte da escrituração, certo? Então, o que é que a gente precisa saber sobre a escrituração? A primeira coisa é que eu estou falando de escrituração fiscal. Eu não estou falando de contabilidade nem de escrituração dos livros contábeis. Eu não estou falando de balanço patrimonial, não estou falando de DRE, não estou falando de livro-razão nem de livro-caixa. Eu vou partir do conceito de escrituração e a gente vai entrar na escrituração fiscal. Então, o que é essa escrituração? É o registro permanente em obediência aos preceitos da legislação comercial. A legislação comercial, ela exige que a empresa guarde esses registros e falando de escrituração fiscal, que vão servir como base para os impostos que estão sendo recolhidos. Por exemplo, se a sua empresa pagou ICMS de R$100, o Estado, com base nas suas escriturações, nos seus registros, vai verificar se essa informação, esse valor que você pagou está correto, de R$100, ou se você deveria ter pago mais. Hoje, em um meio totalmente digital, isso consegue ser feito praticamente na mesma hora, né? Então, a partir do momento que você envia a declaração para o Estado, por exemplo, que contém informações do ICMS, então ele consegue verificar se o valor pago está de fato correto. É uma obrigação das empresas com autoridades fiscais, com as autoridades fiscais. Então, a empresa precisa realizar esse tipo de... precisa guardar esses registros, porque isso é uma obrigação frente às autoridades fiscais. Que autoridades seriam essas? Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. Então, do manual digital, por que eu coloquei isso aqui? Porque antes, essas escriturações eram manuais. Então, talvez em algumas empresas ainda exista aqueles talões que a gente chamava de nota de balcão.
né? Principalmente em bares, em restaurantes, tinha aquele talão grande que era colocado todas as informações da nota fiscal. Hoje, aquele talão, né, ele não serve mais para nada, a não ser para um registro interno da empresa. Mas, no que compete às autoridades fiscais e a obrigação da empresa, é a nota fiscal digital, a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica ela é parte do Sistema Público de Escrituração Digital e ela tem como objetivos, vamos dizer assim, a escrituração, disponibilizar seus documentos fiscais aos órgãos competentes, independente do enquadramento fiscal. Isso aqui é muito importante para a gente refletir sobre esse enquadramento, principalmente no que se refere aos microempreendedores, o MEI, a essa desobrigação, vamos dizer assim, de emissão de documento fiscal. Porém, se a empresa não emite documento fiscal, tudo bem. A legislação brasileira permite que o MEI ele não precise emitir nota fiscal. Porém, em suas transações com clientes, pode ser feita a exigência. Então, o MEI que não emite nota fiscal, ele não consegue vender para outras empresas maiores, não consegue expandir seus negócios. O MEI que não emite nota fiscal, junto aos bancos, aos órgãos bancários, por exemplo, ele não tem muito crédito, né? Hoje, MEI não tem muito crédito porque eles não emitem nota fiscal, eles pagam apenas uma taxa de imposto, então eles são muito limitados. Então, o MEI ele não tem muito crédito bancário, né? O que a gente pode falar mais sobre isso? O MEI que não emite nota fiscal, ele pode estar recebendo um grande volume em sua conta pessoa física. Isso pode dar muito problema para ele no seu imposto de renda. Então, MEI não precisa emitir nota, eu colocaria entre aspas aí, porque a sua relação pessoa jurídica com os órgãos competentes, autoridades fiscais, fornecedores e clientes, então o seu meio ele fica um pouco prejudicado por causa dessa falta de emissão. Mas fica aí para a reflexão de vocês. O que é que nós precisamos saber inicialmente? Precisamos entender a nota fiscal eletrônica, né? Como eu falei para vocês, saímos do manual para o digital e parte do projeto SPED estamos aí as notas fiscais eletrônicas, que são mecanismos que têm validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente. Um dos pontos principais para a emissão de notas fiscais eletrônicas em competência de Estado, né? Na do município ainda não, mas na do Estado a empresa tem que ter um certificado digital, justamente porque em cada emissão é requerido que aquele que está remetendo, ou seja, aquele que está emitindo essa nota, ele assine digitalmente. Então, notas fiscais eletrônicas, a NFE, por exemplo, ela só consegue ser emitida com assinatura digital, através de certificado digital. Então, essa validade jurídica ela é garantida por isso. Então, uma nota fiscal eletrônica sem essa assinatura não tem validade jurídica nenhuma. Então, não tem lógica, inclusive o remetente nem consegue fazer essa emissão. As notas fiscais eletrônicas elas são emitidas e armazenadas eletronicamente, né, através do banco de dados. Parte do projeto do Sistema Público de Escrituração, como eu já disse, adotado pelo governo por meio de um decreto firmado em janeiro de 2007. Eu vou colocar para vocês, após terminar esse vídeo, já está terminando, eu vou colocar para vocês o vídeo do projeto SPED, quando foi lançado, né? É bem interessante a gente observar o porquê foi criado o SPED e qual a lógica, o que é que o governo estava pensando nessa época. Então, é bem interessante esse vídeo, ele vai falar sobre o projeto SPED, vai falar sobre as facilidades, o porquê nota fiscal eletrônica. Então, depois vocês vão assistir ele, eu vou colocar também lá para vocês. O objetivo das notas fiscais eletrônicas é um único modelo nacional de documento fiscal eletrônico para circularização de mercadorias.
Porque, veja só, a gente tem um estado, a gente tem um país com vários estados, onde cada um adotava um modelo. Então, nas transações interestaduais, por exemplo, era um pouco complicado, né? Ter vários modelos nessas transações. Também dificultava o fisco, né, de autuar, a sonegação altíssima também por causa disso. Hoje, se uma mercadoria sai de São Paulo, vem aqui para Paraíba, então, na hora da emissão da nota, já se lança um arquivo eletrônico e qualquer pessoa com a chave de acesso que vem lá no DANF consegue visualizar. É por isso que a gente consegue ver essas mercadorias sendo transacionadas, né? Se ela já passou de São Paulo, se ela já chegou aqui em Pernambuco. Através do código também postal, a gente consegue ver onde essa mercadoria está transacionando. Porque em cada posto fiscal é feita a conferência daquele produto, então quando ele dá um tique lá no, eu esqueci o nome, quando ele dá uma conferida lá no DANF, então eletronicamente isso já é atualizado aqui também para quem está ou recebendo a mercadoria e também para o fisco. Então veja que um único meio permite que todos os interessados na nota fiscal eletrônica, naquele produto que está sendo circularizado, saibam informações sobre eles. Ele também, essa nota fiscal eletrônica, substitui as antigas notas fiscais de papel, que eram aquelas notas que a gente chamava de modelo 1, modelo 1A, tinha aquelas notas de balcão também, como eu falei para vocês. Então, com o advento da nota fiscal eletrônica em 2007, em janeiro de 2007, isso já foi extinto. Então, validade jurídica não tem nenhuma, muito menos validade em relação ao fisco. Aqueles recibos, aqueles talão que você compra na livraria, nada disso tem validade jurídica, apenas a nota fiscal eletrônica. Que tipos de notas fiscais eletrônicas nós temos? Existem muitas, né, para cada transação. Eu coloquei algumas principais e eu vou entrar em detalhes de cada uma delas para que a gente conheça os arquivos reais que são utilizados nas rotinas fiscais. Nós temos a nota fiscal de produto eletrônica, que é a NFE, que ela é apresentada com aquele DANF que a gente está mais acostumado a ver. Nós temos a nota fiscal de serviço eletrônica, a NFSE. Nós temos a nota fiscal do consumidor eletrônica, o cupom fiscal, a NFCE. Lembrando que o cupom fiscal antigo, esse também já foi substituído. Acredito eu que já em todos os estados. Não sei se algum estado ainda utiliza, não tenho essa informação. Mas vocês podem dar uma pesquisada sobre isso. Mas aqui na Paraíba já utilizamos a nota fiscal do consumidor eletrônico e aquela que vem com QR Codezinho no final. Tem o número também da nota, a data, a hora. Porque na hora que a empresa emite esse cupom, essa informação também já vai automaticamente lá para o estado. Por isso que aqui na Paraíba só se aceita cupom fiscal, né? Nota fiscal do consumidor eletrônica, a NFCE. Então, talvez você vá em algum supermercado, algum armarinho e tem aquela calculadora que só sai um papelzinho. Aquilo ali também não tem validade nenhuma jurídica. Ou o cupom fiscal, que é emitido naquelas impressoras que a gente diz que é a impressora offline. Também não tem nenhuma validade de nota fiscal eletrônica. Aqueles recibos que saem na maquineta de cartão também não tem validade para nota fiscal eletrônica. Porém, no caso das maquinetas de cartão, essa informação ela vai ficar lá na conta da empresa. Por exemplo, eu emito na Cielo. Então, fiz venda e fico só emitindo aqueles cupomzinhos e dou ao cliente, né? Aquilo ali vai ficando na conta da Cielo, daquela pessoa jurídica. Qual o problema nisso aí? Na hora que a empresa Cielo mandar uma declaração chamada E-financeira, ou a declaração de cartão de crédito, que todas as empresas de maquineta de cartão de crédito precisam enviar, vai estar dizendo que a minha empresa, por exemplo, Thaís Limitada, o meu CNPJ, vendeu pela Cielo R$10.000
no mês de janeiro. O que é que acontece? Quando o Estado confronta essas informações, não tem esses R$10.000 de notas fiscais emitidas. Então, qual é o problema? A atuação é da Receita Estadual. Provavelmente essa empresa vai ser chamada lá para explicar o que foi que aconteceu e também uma multazinha para essa empresa. Hoje, as maquinetas de cartões, ao emitir aquele cupomzinho, essa informação já está totalmente ligada lá no Estado. E o Estado fica aguardando o SPED fiscal que a empresa vai mandar, dizendo que vendeu tanto no cartão. Então, hoje, com esse advento, digamos assim, nota fiscal eletrônica, está tudo interligado. Então, não dá mais para as empresas, mesmo estas de pequeno porte, ficar fugindo dessas emissões eletrônicas ou colocar uma impressora lá ligada ao Estado para fazer essas vendas, certo? Outra modalidade eletrônica, conhecimento de transporte eletrônica, o CTE, e também o Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico, o MDF. Todos esses dois aqui estão ligados à transportadora, né? A transporte de produtos ou pessoas também. Aquela passagem de ônibus também, por exemplo, ela já está na modalidade eletrônica. Aqui, se eu não me engano, fazem poucos anos que foi aderido à modalidade eletrônica. Daqueles cupons das passagens, né? Intermunicipal, por exemplo. Então, também está eletrônico. Nota fiscal de devolução, nota fiscal denegada, nota fiscal avulsa. Aqui são mais situações específicas que acontecem. Por exemplo, a empresa comprou um produto, pronto, a farmácia comprou um determinado produto e precisa devolver. Então, ela precisa emitir uma nota de devolução também para a empresa. Não pode simplesmente chegar lá e devolver o produto, tá? E a nota fiscal avulsa. A gente vai ver cada uma dessas aí. Não é o meu objetivo aqui falar sobre todos os tipos de nota fiscal que existem. Todos os tipos de situações que existem que eu preciso emitir uma nota, tá? Isso aí, só numa prática, dentro lá da rotina, vocês vão entrar em detalhes. Até porque em algumas empresas, por exemplo, que eu não tenho muita familiaridade, eu não vou saber informar vocês como é que acontece a rotina dessa empresa. Mas nos 3 principais tipos de empresa, comércio, indústria e serviço, a gente vai ver como isso funciona. Então, falando aqui ainda sobre escrituração, precisamos entender os documentos que estão envolvidos nessas transações. Também não é objetivo de ensinar vocês como preencher uma nota fiscal eletrônica, certo? Até porque essas informações são realizadas por sistemas. Então, um sistema parametrizado, você faz a emissão, você precisa apenas fazer um treinamento com o sistema que você está emitindo nota, para entender como é que isso funciona, e você precisa ter um conhecimento básico sobre essas notas. E esse conhecimento vocês vão adquirir aqui. Mas preenchimento de nota, onde cada coisa está, não, também não é objetivo aqui da gente nessa disciplina. Então, quais os tipos de nota fiscal e quando eu preciso emitir? A primeira nota, a NFE, é a nota que registra a operação de faturamento de venda de produtos de sua empresa. Ou seja, toda vez que eu precisar transacionar ou faturar vendas de produtos, eu preciso emitir uma nota fiscal eletrônica. Ela também está relacionada à cobrança de impostos como IPI e ICMS. Então, NFE está totalmente ligada aos impostos de IPI e ICMS. Totalmente ligada. Eu não emito uma NFE para cobrar ISS. Por exemplo, não há incidência de ISS em uma NFE, mais ICMS e IPI. Ela está vinculada também à Secretaria da Fazenda de cada estado. Ou seja, as NFEs estão totalmente ligadas, o registro delas, a escrituração delas está totalmente ligada ao estado. Então, a competência de NFEs está ligada ao estado. Na entrega do produto é enviado a DANF. E essa DANF, que é aquela nota grande, que a gente diz modelo 50, é um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica.
Aquela DANF é aquela que a gente imprime, aquela nota grande, e ela vai com a transportadora, por exemplo, e vai acompanhar toda o percurso desse produto. Porque vejam só, quando para lá na barreira fiscal, entre os estados, no fisco, né? Tem uma chavezinha eletrônica, então com aquela chave eletrônica ele consegue consultar qual o produto daquela nota, e também na DANF eu tenho as informações principais sobre o produto que vai ali naquela nota, né? Eu tenho as informações do produto, tenho o CEFOP, tenho os códigos, o CST, né? Os códigos daquela nota. Tem o valor de cada produto, tem o imposto que está incidindo sobre cada produto. Eu consigo saber quem pagou o transporte, se foi quem enviou, se está sendo quem recebeu. Eu consigo saber qual a transportadora que está envolvida nessa transação. Então, tudo isso eu tenho nessa DANF, as principais informações dessa nota fiscal eletrônica. A NFSE, como o próprio nome já diz, ela vai registrar o serviço, a nota fiscal de serviço eletrônico. O contribuinte transmite os dados para a prefeitura do município, no qual está vinculado por meio de um recibo provisório de RPS. Ou a NFS, voltando aqui, a NF apenas empresas conseguem emitir, né, essa nota fiscal, e eu preciso ter um certificado digital para assinar essa nota. A NFE, já como é serviço, pessoa física pode emitir também. Porém, na NFSE, ela está totalmente ligada à prefeitura do município. Para que eu consiga emitir nota fiscal de serviço, eu preciso ter uma inscrição municipal, um número, né, dizendo que eu estou vinculado a minha prefeitura. Porque na hora que eu emitir uma nota fiscal eletrônica, impostos de serviço vão estar envolvidos nessa emissão. Então, por isso que eu preciso vincular, eu preciso dizer ao município que eu sou prestador de serviço, né? Digamos assim. Então, eu posso pagar anualmente essa inscrição municipal. Alguns municípios, por exemplo, aqui em João Pessoa, você pode ir lá fazer um cadastro de serviço, é o RPS, você faz um cadastro lá e anualmente você paga um valor para ter aquela inscrição. Ou você pode pagar na nota fiscal, né, uma parte lá, a retenção do ISS. Também pode ser dessa forma. Já as empresas, na hora da abertura, na hora da constituição, quando ela tira a inscrição municipal, pagam uma taxa que as pessoas dizem a taxa do alvará. A taxa do alvará. Mas, na verdade, essa taxa é para que a sua inscrição municipal ela seja validada. E, por exemplo, se eu abrir uma empresa, faço aquele processo no Redicim todinho, quando chega na hora de emitir essa taxa de alvará que as pessoas dizem, eu não efetuo esse pagamento, então com um mês, pelo menos aqui em João Pessoa é assim, com um mês eu tenho a minha inscrição municipal cancelada, então eu não consigo emitir nota fiscal. Já em outros municípios, o que eu tenho conhecimento aqui, por exemplo, Guarabira, você, quando faz a abertura da empresa, você vai lá na prefeitura e tira a sua inscrição municipal. Então, quando você solicita a inscrição municipal, já vem essa taxa. Então, essa taxa você paga só uma vez, a não ser que você mude, você faça a mudança de endereço e você precisa pagar novamente. Mas aí você paga para validar essa inscrição municipal. E a nota fiscal eletrônica também ela precisa conter a identificação dos serviços, né? Também essa informação interessante. Em alguns casos específicos, nós temos a nota fiscal eletrônica complementar. Ela é emitida para acrescentar dados e valores que não foram originalmente informados no documento fiscal. Um exemplo clássico disso é para empresas que vendem para o exterior.
Por exemplo, então do dia que sair daqui até o dia que chegar lá, o câmbio pode variar, então o valor vai ser outro lá, quando chegou lá. Então eu preciso emitir uma nota complementar, né? Por exemplo, na exportação, né? O contrato de câmbio pode acarretar acréscimo nesse valor. Ou lançamento de impostos não efetuado na época própria, em virtude de algum tipo de erro ou classificação fiscal. Porque, veja só, na nota fiscal eletrônica, a NFE, eu emiti a nota. Em 24 horas, eu posso consertar essa nota. Eu posso substituir essa nota, né? Por exemplo, eu vi que o valor do imposto estava errado. Então, eu vou lá e faço a substituição dessa nota. Porém, se após esse prazo eu ver esse erro que aconteceu nesse cálculo, eu não consigo mais cancelar aquela nota. Então, eu emito uma nota complementar ou uma nota em substituição a essa daí. Então, cada estado vai ter a forma específica que deve ser feita essa emissão. Do mesmo jeito, o cupom fiscal, o menorzinho, né, que é a nota fiscal do consumidor, a NFCE, algum erro, cancelamento também só consegue nesse prazo. Então, fora isso, a gente emite uma nota complementar para ajustar algum erro de imposto e etc. A NFCE, a nota que a gente chama nota de varejo, ela é emitida para consumidor final. Porque na NFE, a nota grande, eu preciso colocar uma série de informações para os meus clientes. Preciso colocar todos os dados dele. E quando a empresa vende para outra empresa também existe crédito tributário. Então, existe uma série de coisas que precisam ser informadas na nota. Já no consumidor final, não. Eles não pagam imposto, eles não têm direito a crédito. Então, é um código só. As notas fiscais, os cupons, né? A nota fiscal de consumidor eletrônica, ela é utilizada por empresas que principalmente fazem uma grande emissão de notas, que já está cadastrado tudo como consumidor final. Agora é que está sendo inserido o CPF na nota, também é um dos projetos para vincular, para fechar mais, né? Porque se você vê lá um cupomzinho fiscal, todos eles saem para clientes diversos, consumidor final. Aí algum supermercado pergunta se quer CPF na nota, coloca, então sai a informação lá do contribuinte. Há um projeto aí, né, dos estados, inclusive o estado da Paraíba, ela está premiando, ela faz um sorteio, você coloca sempre seu CPF na nota e no final do mês ela faz um sorteio para já incentivar esse CPF na nota para ela conseguir rastrear mais informações. E esse cupom fiscal ele foi substituído, né, pela modalidade eletrônica. Então, esse cupom aqui a gente vai ver isso em farmácia, em supermercado, em todo tipo de empresa que fazem uma emissão muito alta de cupom, né, que é aquele que sai naquelas impressoras. Conhecimento de transporte eletrônico é um documento para quando a prestação de serviço de transporte, como eu falei a vocês, por exemplo, transporte entre municípios, então isso já está eletrônico também. É uma obrigação da transportadora de carga também, transportadora de carga tem que emitir esse CTE, e ele é emitido no transporte entre municípios, geralmente. O Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico, o MDFE, ele é utilizado para movimentação de cargas, porém a gente vê isso mais em transportes interestaduais, né, entre 2 ou mais estados. A nota fiscal avulsa é um documento usado para não contribuintes do ICMS. Então, se você é pessoa física, ou se você for precisar emitir uma nota de produto, né? Eu não tenho empresa, preciso emitir uma nota de produto, vendi alguma coisa. E a outra empresa que está comprando exigiu uma nota fiscal. Eu posso emitir uma nota avulsa. Do mesmo modo, preciso que o Estado ele me autorize, então preciso fazer um cadastro lá no Estado, solicitando autorização. Quando ele autorizar, eu consigo emitir essa nota.
Então, lá no cadastro do Estado, existem alguns produtos que já estão cadastrados. Então, eu não consigo detalhar muitos produtos. São produtos já pré-cadastrados e eu coloco lá que vendi e pronto. Então, consta, ela serve como validade jurídica. Eu não preciso do certificado digital, mas eu preciso de uma autorização do ICMS. Geralmente é utilizada por empresas que não fazem muita emissão de nota, né? Microempreendedores individuais também, quando exige que eles façam essa emissão, eles vão lá no estado e fazem essa emissão. Então, geralmente micro e pequenas empresas. Ou eu também posso emitir uma nota avulsa em relação a algum serviço, emita nota avulsa, né? Ligada ao RPA. Ela tem a validade garantida pelo papel, né? Então eu preciso imprimir isso aí, sendo necessário fazer o armazenamento físico ainda dessa nota. Para a gente encerrar essa primeira parte da nossa aula, não sei se eu vou conseguir aqui abrir esse link, mas eu vou apresentar aqui para vocês a Eu vou entrar aqui nesse link, apresentar aqui a vocês o portal da nota fiscal eletrônica, certo? Temos um portal onde ele traz algumas informações interessantes sobre as notas fiscais eletrônicas. Eu posso ver a quantidade de notas emitidas, estatísticas. Se eu quero saber alguma estatística de nota fiscal, eu venho aqui. Como tudo está eletrônico, eles conseguem fazer essa contagem. Eu tenho aqui outros sites, por exemplo, o MDF, a nota fiscal de transportes. Eu consigo ir nesse portal do manifesto eletrônico, né? Consigo entender o que é isso. Tem também o CTE, aqui o conhecimento de transportes. Já é outro portal, né? Porque está mais ligado a transporte de carga. Então eu consigo ver essas informações aqui. O que é a legislação, o manual, né? É muito interessante a gente perceber isso da Secretaria da Fazenda, que sempre há um manual, né? Então, se você tem curiosidade, você pode ler sobre isso. Você trabalha com o CTF, você pode ler aqui o manual. Do mesmo jeito, o manifesto, ele também traz um manual aqui. No portal da nota fiscal eletrônica, do mesmo modo, tem um manual. Só que esse manual é mais de orientação de preenchimento, por exemplo, orientação ao contribuinte. Quem utiliza bastante esses manuais são as empresas que elas tramitam nessa área de emissão de nota fiscal. Ela tem os esquemas do XML, que o XML é um arquivo onde contém todas as informações daquela nota fiscal. Então, aqui nesse site eles liberam pacotes que essas empresas utilizam, com layout, com a organização, o tamanho. Então, tudo isso é lançado aqui. Eu posso consultar nota fiscal pela chave. Então, você pode pegar aí uma nota fiscal na sua casa, fazer a consulta aqui, ver essa nota. Então, se você tem só a chave, você consegue consultar aqui. O que é que eu queria mais mostrar aqui para vocês? Tem aqui, é porque está bem apagado, não sei se vocês estão vendo. Conheça a NFE, primeiro tópico aqui. Então, aqui eu tenho perguntas frequentes. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem sobre essa nota fiscal eletrônica ou no Simples Nacional, como a empresa deve preencher, então é muito importante no dia a dia de vocês essas informações, vocês terem esse portal aí para vocês, salvar aí para vocês na barra de favoritos, porque qualquer coisa vocês podem pesquisar aqui, sobre certificação digital. Ela tem várias perguntas que vocês podem também dar uma verificada aí. Além disso, ele ainda oferece uma central, né? Você pode ligar aqui para qualquer dúvida que tiver na emissão de notas. E aqui tem o acesso a todos os portais. Porém, eu acredito que por aqui não pega não. Por exemplo, Paraíba, vamos ver. Não pega, não tem não, um portal exatamente para Paraíba. Mas deixa eu ver São Paulo, né?
São Paulo já tem um portal de nota fiscal eletrônica, então várias informações aqui também podem ser consultadas. É aquilo que a gente fala na sala, né? São os portais para pesquisa corretos, né? Vocês têm que pesquisar aqui. Vocês não podem botar num blog informações sobre NFE se a Fazenda ela disponibiliza um portal com tudo que vocês precisam saber, tá? Então, vocês podem, a gente vai finalizar essa aula aqui, a nossa primeira aula. Vocês podem dar uma olhada nesse portal, ter curiosidade, principalmente aqui eu indico para vocês nessas perguntas, né? As obrigações acessórias, aqui a gente ainda vai ver, mas é bom vocês darem uma olhadinha, terem curiosidades em relação a isso. E após esse vídeo vocês vão ver, eu coloquei lá para vocês o vídeo desse projeto NFE, eles explicando o projeto, certo? Então a gente vai encerrar aqui a nossa aula. Tenha uma boa semana aí para todos.